E dando continuidade, estamos na página de número 74, é a nossa sexta aula. O quarto Tiago, tá? O Tiago, irmão de Jesus, Gálatas 1:19. Olha o que o texto diz: E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então Jesus tinha um irmão chamado Tiago, tá? Assim como os outros irmãos não creram em Jesus em seu ministério terreno, porque nem mesmo os seus criam nele, João 7,5, e ficaram escandalizados por causa dele, Marcos 6:3. Jesus, depois da ressurreição, lhes aparece, 1 Coríntios 15:7. Tiago passa a crer. Acreditam que foi apelidado de o Justo, porque era nazireu desde o nascimento e orava até os joelhos se tornarem duros como de um camelo. Cedo foi reconhecido líder da igreja em Jerusalém, esse Tiago aqui, tá? Atos 12:17, Atos 15, do verso 13 até o verso 21. Egésipo cita a morte desse Tiago aqui. Segundo os registros de Eusébio, informou o seguinte: apedrejado, esse Tiago, por escribas e fariseus, por não renunciar a Jesus. O relato da morte foi confirmado por Joséfo. Joséfo diz o seguinte, gente, olha só que interessante. O sumo sacerdote, os escribas e fariseus se aproveitaram do motim dos judeus no intervalo entre a morte de Festo e a nomeação de seu sucessor para matá-lo, lançando-o do teto do templo para o chão, onde o apedrejaram. É uma citação de Flávio Joséfos acerca de Tiago, irmão do Senhor. Tá? A informação dá-nos condições de datar a sua morte, 62 depois de Cristo. Entretanto, boa parte do restante do relato de Egésipo, que retrata Tiago como um zelote da lei, é lendária. Pode ser que Egésipo tenha derivado suas informações a partir de uma seita restrita de cristãos judeus, os ebionitas, que consideravam Paulo desfavoravelmente, exaltando Tiago como o real herdeiro do ensino de Jesus. O erudito Mu diz que não é necessário que o Tiago da epístola, olha só, vou começar de novo. O erudito Mu, página 75, diz que não é necessário que o Tiago da epístola seja um destes mencionados. Porém, é pouco provável que o Tiago da carta não fosse conhecido. Dos 4 Tiago no Novo Testamento, apenas o filho de Zebedeu e o irmão de Jesus destacam-se como possíveis autores. Observe. Contudo, o filho de Zebedeu morreu em 44 depois de Cristo. A carta foi escrita depois da sua morte. Aqui, conforme está em Marcos 1:19, Marcos 5:17 e Marcos 9:2, ficando com o mais provável de ter sido o autor dessa carta. Quem escreveu ela? Quem? Tiago, o irmão de Jesus. Tiago, o irmão do Senhor. Chefe da igreja de Jerusalém também. Então, vários são os testemunhos da igreja antiga confirmando Tiago, o irmão de Jesus, o autor dessa carta. A posição de Tiago como líder da igreja, mãe dos cristãos, lá em Jerusalém, o qualificaria para dirigir uma exortação, que é o caso da carta, com autoridade às 12 tribos dispersas. É certo que há quem conteste essas afirmações, negando a autoridade de Tiago. Os que assim procedem ou fazem alegando que a obra de Tiago não era um livro cristão, mas um texto judaico que foi cristianizado com 2 referências a Jesus. Não é o caso. Eu sou de comum acordo que Tiago tenha sido o autor da carta. Agora, observe aqui, falta referência. Observe. Não é possível que o próprio irmão de Jesus tenha escrito sem a preocupação de não ter colocado uma única referência ao seu relacionamento especial com Cristo, inclusive da aparição do Mestre após a sua ressurreição,
conforme está em 1 Coríntios 15 e verso 7, que diz assim: depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, tá certo? Composição: o não colocar irmão de Jesus reforça a autenticidade e o quanto isso era normal e conhecido na igreja, tá certo? Sobre a linguagem e o pano de fundo cultural. Aqui a dúvida recai sobre a impossibilidade de um judeu ter grau tão elevado do grego, haja vista a carta conter uma escrita requintada. Apesar do grego ser difundido na época como um integrante da família pobre, como um integrante da família pobre pode ter crescido com tanta influência dessa língua? São dúvidas que são colocadas, né? A carta possui um grego helenístico idiomáticos, tá? Idiomático, com floreios literários, um hexámetro incompleto em 1,17, que diz o seguinte, olha só: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, com emprego de linguagem derivada da filosofia e da religião grega, esse ponto. Um filho de um carpinteiro galileu não teria essa, digamos, instrução. São objeções que colocam acerca da não autoria de Tiago acerca da carta. Contraposição acerca disso, observe. O grego não é tão requintado assim. E não há em pé de igualdade com a literatura mais elevada. E não está em pé de igualdade com a literatura mais elevada. Não se pode determinar a capacidade de Tiago, uma vez que o grego foi muito difundido na época, gente. Um homem escolhido, pastor em Jerusalém, com certeza tinha capacidade para isso. Os conceitos filosóficos e religiosos não eram elaborações novas, mas conceitos populares e difundidos. Então, a suposta contradição de fé e obras entre Tiago e Paulo. Aqui é um ponto também que eles colocam como não ter sido Tiago que tem escrevido a carta. E outra coisa, a questão de fé e obras é uma suposta contradição. Não existe contradição nenhuma, que logo em frente a gente vai observar isso, tá? A data é bem provável, se considerarmos que o autor da carta foi Tiago, irmão do Senhor, e sabendo que ele fora martirizado em 62, conforme Joséfo diz, tá? Por uma questão lógica, precisamos supor que essa carta tenha sido escrita antes da sua morte, claro. Essa escrita poderia ter acontecido entre os anos 45 e 49 depois de Cristo, é a data mais aproximada. Local da escrita, página 77. Ao delimitarmos a autoria e a data, automaticamente temos um local apropriado para a escrita, contudo, detalhes ainda podem ser abordados, corroborando a intenção desse tópico. Antes de fincarmos as bases do local da escrita, consideremos o seguinte, Tiago 1,7, é interessante isso. Portanto, irmãos, sejais pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono, a temporã, época de plantio, e da primavera, a seródia, que são semanas antes da colheita. Observando o clima e a sequência de chuvas da época, entendemos que se trata de uma prática da costa oriente do Mediterrâneo, que já nos delimita um espaço geográfico satisfatório, levando em consideração que a menção acerca de pormenores da agricultura e do tempo eram assuntos comuns e conhecidos entre os leitores. Olha que interessante. Então, as condições sociais expressas, digamos assim, gente, expressas na epístola também nos ajudam a entender qual seria o local da escrita. Debates religiosos que infectavam a igreja, tá certo? Comerciantes em busca de lucro, movimento zelote buscando a libertação de Israel por meio de suas ideologias violentas e conhecida exploração da força de trabalho. Então, com esse arcabouço, gente, o que foi apresentado aqui, tudo citado na carta de Tiago, é provável que a carta tenha sido escrita em Jerusalém,
vamos colocar assim, o pastor de Jerusalém, que era Tiago, da igreja de Jerusalém, ele endereça essa carta para as 12 tribos, entre aspas, que estão na dispersão, mandam uma saudação para eles e os tem como destinatário. Então a carta sai de Jerusalém, com certeza, tá? Local considerado santo para os judeus, centro político e religioso da nação e onde morava o escritor Tiago. Então essa configuração sacra e importante da cidade adivinha de séculos que foram marcados pela presença dos maiores reis de Israel instalados nesse local. Então, ou seja, esse local santo, sacro, de profetas, de patriarcas, é de onde sai a carta escrita por Tiago. Muito bem. Capítulo de número 3, iniciando aqui, página 79. Objetivo e conteúdo da carta. O Dr. Philip Comfort, ele pondera que a carta de Tiago parece um memorando de segunda-feira de manhã para uma determinada organização, instruções para aquela empresa, digamos, né? Como se a vontade de Tiago fosse que os leitores desse memorando pudessem colocar sua fé em prática após lerem algo corriqueiro pela manhã. Uma espécie de jornal matinal que insta seus leitores a demonstrarem a fé que tanto diziam ter em casa, lá no trabalho, né? No bairro, na rua, além de propor que tais demonstrações fossem atemporais, que não se limitassem em datas ou tempos específicos. Essa prática requerida não era algo diferente ou sobre-humano. Trata-se de algo comum e absolutamente conhecido, daí o enredo ser ilustrado como um jornal da manhã, instruções que o pastor Tiago, o presidente da igreja, está passando às tribos da dispersão. Outro ponto importante é que as dificuldades do dia a dia, que demandavam demonstrações práticas da fé, não deveriam ser encaradas como barreiras, mas como oportunidades de uma vida piedosa cristã. Ou seja, não bastava dizer que se possuía a fé. Era preciso demonstrar com aplicações práticas diárias que possuía tal fé, conotando ou denotando que a fé verdadeira realmente havia sido instalada. Então a fé não é de conversa, não é de papo, a fé tem que ser não no campo da teoria, tem que ser no campo da prática. É isso que Tiago nos ensina, tá, gente? Nos ensina que a fé sem as obras, ela é morta, ou seja, eu tenho fé. Então mostra que você tem fé, não discursando acerca da sua fé, não dando qualidades, digamos assim, verbais, dialéticas acerca da sua fé. A fé que te leva a frequentar a igreja, a fé que te leva a ajudar o próximo, a fé que te leva a perdoar, a amar, a fé que te leva a fazer algo que dignifique o nome do Senhor. É dessa fé que Tiago fala. Então é desse, conforme o Philip Comfort cita, dessa fé como se fosse o memorando da parte da manhã da empresa, para vocês botarem em prática tudo aquilo que vocês estão pregando, basicamente, tá? Então o Tiago, ele vai ensinar para nós, gente, um escape do campo da teoria. É para sair da teoria e para entrar na vida prática cristã. Porque, conforme disse Finney, o grande pregador lá do século XIX, o Finney dizia que o cristão, ele deve ter um amor, abre aspas, de mangas arregaçadas. O que é um amor de mangas arregaçadas? Você tem que discursar que ama, você tem que dizer que ama, mas você tem que botar em prática esse amor que diz que você tem, segundo essa percepção do Finney. E essa percepção do Finney, dada as suas proporções, no que tange respeito à fé, também é a percepção de Tiago. A fé sem obras é morta. Ou seja, Tiago nunca disse, olha, você vai ter que fazer obras para entrar no céu. Não é o caso, né? Paulo diz que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. E aqui que o pessoal começa a acusar, tem uma contradição da questão de fé e obras entre Paulo e Tiago. Não tem contradição, coisa nenhuma. O Tiago aplica o seguinte, olha, a vida cristã é prática. Ok, é prática. Você já é crente, você já aceitou Jesus, então mostre isso, então. Eu tenho só fé, mas tem fé, mas fica sentado, tem fé, mas não faz nada.
Tem fé, mas não age. Tem fé, mas não mostra efetivamente em algo a ser feito pelo resultado dessa fé. É isso que Tiago apresenta. Ou seja, o Tiago nos ensina a sair do campo da teoria e entrar para o campo da prática.